Edith, você está bem? Perguntou Killian, preocupado. Eu te acordei porque parecia estar tendo um pesadelo. Ela piscou algumas vezes, desorientada, até reconhecer o toque dele. Um alívio imenso a percorreu, mais forte do que qualquer emoção recente. Em um impulso, a ruiva se jogou nos braços do marido, abraçando-o com força e carinho, como se estivesse voltando de uma longa guerra. Ele ficou sem entender o motivo de tamanha emoção repentina. Mas para ela, era tudo. Era a certeza de que a verdadeira Edith havia permitido que ela continuasse vivendo aquele amor, o amor pelo qual se apaixonara com tanta entrega. Enquanto isso, em outra parte do castelo, os cavaleiros corriam atrás de Cliff, gritando que ele teria problemas se continuasse fugindo daquele jeito. Sr. Cliff! Volte aqui! Isso pode ser considerado deserção. Mas ele os ignorou. Seu único foco era Lizzie. Só parou quando chegou ofegante diante da cela onde ela estava presa. O coração batia acelerado, as mãos suadas. Meu Deus, Lizzie, sussurrou, se aproximando da grade. Você está bem? Eu estou aqui agora. Eu não posso acreditar no que os meus pais estão pensando sobre você. Por favor, olhe para mim. Sua voz era quase uma súplica. Quando Lizzie finalmente levantou o rosto e o fitou, um calafrio atravessou o corpo de Cliff. O olhar dela não era o mesmo. Voltemos alguns minutos no tempo. Enquanto se dirigia às masmorras, Cliff refletia sobre tudo. Nunca pensei que acabaria nessa situação. Não é totalmente sem esperança, mas, ele pensava. Estava aliviado por seu pai não ter dito que entregaria a sucessão a Killian. Ele pode ser rígido, mas ainda tem um coração generoso. As palavras do pai ecoavam em sua mente, que ele teria uma chance de provar seu valor. Cliff interpretou aquilo como uma missão pessoal. Só precisava de um grande feito. Algo que redimisse seus erros. Algo, por Lizzie. A parte que mais o preocupava, no entanto, era se ela resistiria até ele retornar. Até minha mãe está contra ela, pensou, incrédulo. Isso é insano. Eles acham mesmo que ela passou todos os limites, e minha mãe, especialmente, não perdoa quem cruza a linha. No fundo, cogitava uma ideia que até então parecia absurda, levá-la consigo para o campo de batalha. Sabia que seria perigoso, mas talvez essa fosse a única forma. E se fosse, ele a protegeria com a própria vida. Decidido, sussurrou para si mesmo. Vai ficar tudo bem. Eu só preciso ver o rosto dela. Lizzie? Chamou com carinho. Mas ao ouvir a voz dele, Lizzie ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos encontraram os dele. Um frio cortante atravessou a espinha de Cliff. Suas pernas vacilaram. Com a voz trêmula, Lizzie sussurrou. Quem é você? Ao mesmo tempo, no local mais inesperado de todos, um espaço suspenso entre realidade e ilusão, a verdadeira Edith caminhava em direção ao que havia sido chamado de o evento mais esperado. Logo, uma voz feminina soou com raiva. Pegaram a pessoa errada. Eu nem sei quem são vocês. Ah, mas é claro que sabe, rebateu uma das mulheres, o rosto tenso, os olhos faiscando de mágoa. Nós somos as Ediths com quem você andou brincando durante todo esse tempo. A mulher deu um passo à frente. Nunca pensei que o dia chegaria, o dia em que poderíamos responsabilizá-la por tudo que você nos fez. O sarcasmo em sua voz cortava como faca. E aí? Se divertiu muito? Quantas pessoas precisou chamar até se sentir satisfeita? Eu já disse. Protestou K, nervosa. Eu não trouxe ninguém. Eu não sei do que vocês estão falando. Não minta, retrucou a mulher de óculos. Esperamos por esse momento durante tanto tempo. Ela fechou os olhos, recordando. Quando morri como uma das Ediths, depois de falhar em alcançar os critérios para a sessão do estágio 3.
Perguntei ao sistema: esse é o meu fim? A resposta foi clara: você pode escolher renascer fora do sistema, ou aguardar no modo de espera do servidor. Aquilo foi o suficiente. A partir dali, ela dedicou tudo ao estudo daquele lugar. Aprendeu cada detalhe do sistema. E, aos poucos, reuniu outras vítimas. Algumas foram embora, outras não. Mas nós ficamos. Esperamos por você. Esperamos para fazer você pagar por toda a dor que causou. Ela sorriu, fria. E então, autora, não está curiosa sobre o tipo de história emocionante que preparamos? Não quer descobrir, por si mesma? A mulher de óculos então virou-se para Edith e perguntou: e você? Vai se juntar a nós? Afinal, depois de tudo que passou, não é você quem tem mais razões para odiá-la? Edith caminhou lentamente até ficar de frente para a autora original, abaixando-se para encará-la no mesmo nível. Seu tom era calmo, mas havia dor em cada palavra. Eu só quero entender uma coisa, K. Por que você fez isso? Por que eu tive que viver uma infância tão horrível? Por que minha família foi daquele jeito? Por que sempre fui odiada e desprezada? Seus olhos se mantinham firmes, mesmo que a voz falhasse levemente. Me diga, por que você me fez ser alguém incapaz de receber amor? Por que fui obrigada a viver sozinha, na desgraça, afundando cada vez mais? Um silêncio incômodo caiu entre elas. Então Edith murmurou, quase como se já soubesse a resposta. É porque você viveu uma vida parecida, não é? A autora hesitou, confusa. Sua expressão alternava entre choque e raiva. Do que você está falando? Tudo o que eu fiz foi necessário, disse, irritada. Era tudo para a personagem principal brilhar. Para Lizzie! Gritou, como se isso fosse óbvio. Edith piscou, surpresa. Como assim? Alguém sombria, perversa e infeliz precisava estar ao lado dela, continuou K. Eu construí você desse jeito para que o brilho da Lizzie fosse ainda mais intenso, para que ela parecesse mais radiante, mais forte. A resposta caiu como um soco. Edith sentiu o coração pesar. Mas sua reação foi serena, quase triste. Você, na verdade, não sabe absolutamente nada sobre a Lizzie, não é? K franziu o senho, confusa. Não entendeu o que Edith quis dizer. A mulher se levantou, respirou fundo e anunciou, em tom firme. Eu mudei de ideia. Não vou mais me vingar. Vocês podem cuidar dela sozinhas. O quê? Gritou K. Do que você está falando? Mas Edith não respondeu. Apenas se afastou, deixando as demais para lidarem com a autora original. Ao acessar o sistema novamente, uma notificação surgiu diante de seus olhos. A libertação do mundo foi concluída. A saída de personagens agora é possível. Você deseja seguir em frente com uma nova vida? Ela encarou a tela em silêncio por alguns segundos. Depois, suspirou, cansada, exausta de tudo aquilo. Com qualquer outra coisa, murmurou, sem entusiasmo. Nem consigo mais achar graça nisso, com meu infortúnio, com essa aparência distorcida. Eu nunca acreditei que a felicidade de outra pessoa precisasse brilhar mais que a minha. Mas agora, você jogou fora até mesmo seu potencial de ser feliz, por minha causa? Seus olhos se fixaram no vazio enquanto completava. Me pergunto, se você tivesse visto a minha vida desmoronar, teria feito tudo isso? Sozinha, Edith relembrou uma conversa que tivera com a Lizzie original. As palavras ecoaram em sua mente. Eu sei que está tudo arruinado agora, mas ainda assim, não me arrependo de nada do que fiz, dissera Lizzie, entre lágrimas. No instante em que Edith se virou para sair, o sistema automaticamente exibiu um acontecimento em tempo real. Era Cliff. Ele estava na masmorra, olhando Lizzie com desespero nos olhos. Sinto muito, murmurou Lizzie, com a voz embargada.
Isso é mentira. Só pode ser mentira. Retrucou Cliff, negando a realidade. Traga minha Lizzie de volta. Gritou, transtornado. Vendo aquilo, Edith hesitou. Depois de um momento de reflexão, decidiu ficar. Pelo menos por um tempo. Vou esperar aqui, só mais um pouco, disse, observando os acontecimentos do lado de fora da narrativa. Tempos depois, nossa heroína ficou sabendo que Lizzie havia sido enviada para um mosteiro. A decisão partirá da duquesa, e fora tomada com rapidez surpreendente. Não acha que foi cedo demais? Questionou ela. Sim, respondeu Killian. Mas minha mãe é quem estava encarregada da investigação. Não tivemos nenhuma influência sobre essa decisão. Killian se aproximou dela, sorrindo de leve. Como se ela fosse uma criança, mandou. Abra a boca. Eu posso comer sozinha, sabia? Resmungou ela. Mas ele insistiu. E ela acabou aceitando a colher. Ele sorriu, satisfeito. Muito bem. Boa menina. Enquanto a alimentava, ele comentou. Com a atmosfera do castelo tão caótica, acho que minha mãe achou essa forma mais pacífica de lidar com Lizzie. Edith, por outro lado, duvidava que iriam simplesmente se livrar da personagem principal daquele jeito. Mas apenas disse. Eu entendo. Algo está te incomodando? Perguntou Killian. É sobre o que você mencionou antes? Você acha que a autora original pode retornar? Edith pensou um pouco antes de responder com sinceridade. Não acredito nisso. Nem cheguei a vê-la pessoalmente. Mas, segundo a verdadeira Edith, ela não vai possuir mais nenhum personagem. E, mesmo que isso aconteça, a influência da autora e da história original neste mundo já foi removida. Isso significa que não há mais nada que ela possa fazer, Edith murmurou, pensativa. Mas não é isso que me preocupa. Killian a observou em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu só queria saber, se da mesma forma que a verdadeira Edith existia, mesmo depois que a autora original deixou seu corpo, então, isso quer dizer que a Lizzie original também voltou? Ela fez uma pausa. Nesse caso, ela está sendo punida por algo que não fez. Eu só estava pensando em como poderia ajudá-la. Killian assentiu lentamente, reconhecendo que Edith tinha um ponto válido. Prometeu que conversariam com sua mãe. De fato, tentaram. Mas a duquesa foi irredutível. Com firmeza, ela deixou claro. Não será possível. Edith insistiu, pedindo ao menos que lhe dissesse em qual mosteiro Lizzie estava, para que pudesse visitá-la e conversar. A duquesa recusou imediatamente. Eu não vou permitir isso. Havia um toque de raiva, mas também de medo em sua voz. Ela já fez coisas horríveis com você. E agora que tudo chegou a esse ponto, eu não quero nem imaginar o que mais seria capaz de fazer. A mulher respirou fundo, antes de continuar, quase como se estivesse desabafando. Como duquesa, já conduzi muitos interrogatórios ao longo da minha vida. Mas nunca vi alguém confessar seus crimes com tanta frieza, sem nem demonstrar um pingo de remorso. Ela balançou a cabeça, como se ainda estivesse tentando acreditar no que viu. Eu sequer consegui reconhecê-la como parte da minha família. Jocelyn viu um lado dela que jamais imaginou existir, e aquilo ainda pesa sobre nós. Um silêncio amargo pairou no ar, até que a duquesa murmurou algo curioso. O mais estranho é que esse comportamento dela não me era totalmente estranho. Quando criança, às vezes ela fazia coisas semelhantes. Eu já vi essa expressão nela antes. Mas, sempre que eu a chamava, a Lizzie voltava a ser brilhante, como sempre foi. Ela sorria, e eu achava que havia algo estranho naquele sorriso, mas, no fim, todos nós deixamos que ela brincasse conosco do jeito que queria. Seus olhos marejavam, sua voz era de culpa.
Edith, tocada por aquele desabafo, refletiu se deveria contar toda a verdade sobre a história original. Numa conversa posterior com Killian, compartilhou sua dúvida. Não sei se devo esconder algo assim. É uma verdade muito grande para ser mantida em segredo. Mas Killian respondeu com firmeza e ternura. Você é completamente livre para contar o que quiser. Mas não deve se sentir obrigada a fazer isso. Para algumas pessoas, pode ser muito difícil lidar com essa verdade, e isso também é algo que precisa ser considerado. Edith olhou para a sogra, abatida, emocionada, perdida, e entendeu. Killian tinha razão. Se recompôs, forçando um pequeno sorriso. A duquesa, por sua vez, limpou os olhos e falou com suavidade. De qualquer forma, entendo o quanto você deve estar ressentida, Edith. Mas, espero que, algum dia, você consiga esquecê-la. Logo depois, a atenção de todos foi atraída pela entrada repentina do duque. Ah, finalmente, murmurou Jocelyn, quase aliviada. Aqui está você, Axel. O homem entrou com passos firmes, mas contidos. Educado e cordial, se dirigiu diretamente a Edith. Como você está se sentindo? Edith, surpresa com sua presença, tentou se levantar. Mas antes que pudesse, ele insistiu. Por favor, permaneça sentada. Ela respondeu. Estou muito melhor, graças a você, e aos seus cuidados. O duque se aproximou, parando ao lado de Killian. Jocelyn então se adiantou. Você não precisa dizer nada agora. Só o ouça. Axel respirou fundo, sua voz séria e sincera. Você passou por momentos muito difíceis desde que entrou para esta família. Agora, nós nos arrependemos de muitas das coisas que fizemos com você, injustamente. Ele fez uma breve pausa, antes de prosseguir. Não termos cumprido nosso papel como seus sogros, é uma vergonha. Isso também vale para o ocorrido com o colar brilho de Louanine. Você se esforçou para resolver problemas que nem eram seus, que não tinha nenhuma obrigação de assumir. Jocelyn se uniu a ele na declaração. Por isso, gostaríamos de pedir desculpas, a vocês dois. Foi um pedido sincero. Um gesto que Edith jamais havia recebido nem mesmo de sua própria família. E, por isso, seu coração apertou. Na memória da protagonista, surgiram as marcas do passado, o favoritismo dos pais, sempre voltado ao irmão, a pressão constante, a sensação de ser uma decepção, o assédio no trabalho, as traições, inclusive a dor causada por alguém que ela amou e confiou. Ela suportou tudo aquilo. E no fundo, só desejava uma única coisa. Um pedido de desculpas. Nem precisava ser verdadeiro. Apenas uma palavra. Desculpa. Mas tudo que ouvirá ao longo da vida eram críticas, insultos, olhares de desprezo. Nunca houve acolhimento. Nunca houve espaço para ela simplesmente existir sem ter que provar seu valor. Sabia que não era natural aguentar tanto por tanto tempo. Mas estava tão desesperada por aceitação, que suportou. Aceitação que nunca chegou. Até agora. E, naquele momento, ela percebeu, talvez, pela primeira vez, estivesse começando a ser vista. Axel, olhando diretamente para Edith, seguiu falando com pesar. Julguei você injustamente. Achei que fosse igual ao seu pai. Por isso, testei você inúmeras vezes. Sem motivo. Nem me preocupei em conduzir uma investigação adequada. Só a questionei depois de já ter um relatório em mãos. Ele respirou fundo, com o semblante visivelmente arrependido. Fui negligente desde o início. E olhando para trás, quero acreditar que havia algum outro motivo para ter levado as coisas tão longe. Se você não tivesse sido tão corajosa, provavelmente ainda estaríamos culpando você por tudo, não importa o que acontecesse. Houve uma pausa longa e carregada. Peço desculpas por isso, disse ele, por fim, e obrigado por não ter desistido.
A partir de agora, prestarei mais atenção em você. E, se algo me perturbar novamente, prometo que lidarei com a situação da maneira certa. Como deveria ter feito desde o princípio. Mais tarde, após aquela longa conversa, Edith caminhava pelos jardins do castelo, buscando um pouco de ar fresco para clarear a mente. Sentou-se em um banco sob as sombras de uma cerejeira, quando ouviu uma voz familiar. Você está bem, minha senhora? Perguntou Henry, aproximando-se cautelosamente. Edith sorriu. Estou bem, Lord Henry. O antigo mercenário agora fazia parte da Ordem de Cavaleiros do Ducado de Ludwig, mais do que isso, havia se tornado o guarda pessoal de Edith. Durante o período em que ela ainda se recuperava, Killian havia conversado com ela sobre o futuro incerto de Henry. Seria difícil para ele retomar a carreira de mercenário. Por isso, sugerira que ele fizesse o teste para se tornar um cavaleiro do Ducado. A resposta dos oficiais fora imediata. Henry era altamente qualificado. E, pouco depois, já estava trabalhando oficialmente ao lado dela. Killian, como sempre, estava todo apaixonadinho, contando a novidade com um orgulho quase infantil. Edith, sorrindo, percebeu como ele parecia um cachorrinho ansioso por um elogio. Ela acariciou os cabelos do marido com carinho e o parabenizou. Você fez um ótimo trabalho. Mas ele não parecia satisfeito. Só isso de recompensa? Perguntou, com um olhar pidão. Edith, esperta e com o coração derretido, mandou que ele se aproximasse, e lhe deu um beijo doce e amoroso, que arrancou um sorriso largo do duque. Voltando ao presente, ela olhou para Henry com curiosidade. A propósito, você se importa de me contar o que aconteceu com o colar de rubi que te dei? Mal sabia ela que Killian se aproximava naquele exato instante, observando a conversa toda de longe com um sorrisinho satisfeito no rosto. Lina, que também estava por perto, percebeu de imediato como o duque havia mudado completamente em relação à esposa, e isso a divertia. Edith logo notou a presença de Killian e comentou. Achei que você fosse conversar um pouco mais com seu pai hoje. Mais cedo, Axel aproveitará a calmaria para chamar o filho e conversar sobre assuntos do ducado. Com Clive ainda ocupado na fronteira, o acúmulo de trabalho era grande. Killian, sentando-se ao lado da esposa, explicou. Ouvi algumas coisas, mas nada urgente. Só que, de agora em diante, parece que terei muita coisa para aprender. Edith franziu o senho, preocupada. Você deve estar muito ocupado. Quanto tempo vai ter para administrar todo esse trabalho extra? Desde que Cliff foi enviado para a fronteira, achei que eles deixariam as decisões em espera por enquanto. Mas Killian a interrompeu com uma pergunta direta. Você não acha que os perdoou rápido demais? Ela sorriu, com doçura e verdade nos olhos. Na verdade, já os perdoei há muito tempo. Fazia tanto tempo que eu não ouvia um pedido de desculpas tão sincero. E talvez, assim como aconteceu com você e com a princesa, eu apenas senti que estavam sendo honestos desta vez. Killian riu levemente, balançando a cabeça. Você realmente não tem jeito com isso. Aproveitando o momento, ele avisou. A propósito, a princesa pediu para que você fosse vê-la. Edith, que já pensava em visitá-la para agradecer pela ajuda, ficou curiosa. Será que vamos fazer outro piquenique? Não sei os detalhes. Ela está esperando por você no escritório real. No aposento ao lado do palácio, a princesa Catherine estava afundada em uma pilha de papéis quando ouviu uma batida na porta. Pode entrar. Chamou, sem desviar os olhos do que lia. Edith entrou, acompanhada de Henry, que parecia particularmente nervoso, suando um pouco e olhando ao redor, como se estivesse diante de uma relíquia sagrada. Então o escritório real existe mesmo, pensou ele. Catherine se levantou, radiante ao ver Edith. Nossa! Faz tanto tempo que não nos vemos. Felizmente, você já não parece mais doente. A princesa sorriu com um brilho no olhar e, sem perder tempo, disparou.
Tenho um favor para te pedir. Um favor? Edith perguntou, confusa. Isso mesmo, confirmou Catherine, empolgada. Preciso da sua ajuda para preparar o próximo banquete do triunfo.